Maravilha, pessoal! Eu sou o Marcelo e você está no canal do Mac. Nessa vídeo, nós vamos continuar o nosso jogo e o que nós vamos fazer agora é colocar um botão para a gente poder iniciar o jogo, né? Todo jogo começa parado e aí você aperta o botão iniciar e aí o jogo começa. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer com que o nosso botão que o nosso jogo inicie parado, ao invés de em movimento. Então, para isso, a gente vai na nossa classe estatísticas, onde a gente tem um atributo chamado jogo ativo, que está como true, né? É aqui que a gente controla se o jogo está em movimento ou não. Então, a gente vai começar como false. Para fazer com que o nosso jogo comece tudo parado, tá? Esse flag aqui, ele faz com que se a gente vai ou não movimentar os elementos do jogo. Agora a gente vai ter que criar uma nova classe, porque a gente vai fazer um botão. Então, quando a gente modela objetos do mundo real, por exemplo, um botão, a gente cria uma classe para representar aquilo. Então, a gente vai criar uma classe para representar o botão. Então, vamos lá, vamos salvar isso aqui. Salva no seu diretório, tá? No meu, eu estou num diretório específico aqui. A gente vai chamar de botão .py. Ampliar um pouquinho. Classe, botão. Só uma coisa aqui também que a gente tem que se atentar. É que a gente vai usar o Pygame. Então, a gente precisa colocar aqui o Pygame. Beleza. Então, vamos criar nosso construtor. E a gente vai receber o objeto janela, porque a gente vai ter que posicionar o botão de acordo com o tamanho da janela. Então, a gente vai precisar das dimensões da janela. E um texto que é o que nós vamos escrever no botão. Por exemplo, você pode escrever play, ou você pode escrever jogar, aquele texto que você quiser que apareça no botão. Tá bom? Aí, então, vamos guardar a nossa em variáveis internas, né, uma referência para essa janela que a gente recebeu como parâmetro. Para facilitar também a nossa vida, vamos já pegar aqui o retângulo da janela, para a gente não precisar ficar chamando toda vez o método, a gente já guarda o retângulo da janela numa variável, num atributo aqui da nossa classe. Usando o método getRect, a gente consegue pegar o retângulo da janela, que nada mais é do que são as dimensões da janela, né? O posicionamento XY, qual que é a largura, a altura da janela, algumas informações aí da janela. A gente agora vai criar um novo retângulo para representar o nosso botão, tá? O objeto do Pygame. A gente vai colocar aqui nesse atributo retângulo, e aí eu vou usar o Pygame para me retornar um rect, que é um retângulo. Tá? Eu quero colocar ele na posição 00xy por enquanto, e o tamanho dele vai ser 200 de largura e 50 de altura. Tá? Você pode usar outras dimensões se você quiser. O nosso exemplo é o que a gente está usando aqui. Agora eu vou centralizar esse retângulo. Tá? O xx está 0. Eu quero mudar esses dois parâmetros aqui para que esse botão fique no centro da tela. Como é que eu faço isso? O Pygame tem uma facilidade para isso. Tem um atributo chamado center. Então, ele já automaticamente posiciona o x e o y para a gente no centro de um outro objeto, que no caso vai ser a nossa janela. Então, eu vou simplesmente fazer isso aqui. Ó. Com isso, esse center me retorna já uma tupla, que representa o x e o y, mas não só o x e o y do meio da tela, ele já automaticamente considera as dimensões do meu botão e faz com que ele fique centralizado certinho nessa janela, que é a nossa tela. Então, com um único comando, uma única linha, a gente consegue centralizar nosso botão na tela, tá? Então, a partir desse momento, está errado, está faltando um ponto, nosso botão está centralizado, tá bom? Agora a gente precisa fazer a parte do texto. Como é que a gente coloca um texto? A gente vai criar uma imagem que representa o texto, e aí a gente vai renderizar essa imagem, tá? Para ficar como imagem mesmo,
E aí depois é que a gente vai apresentar essa imagem, escrever essa imagem em cima do botão, também centralizado, tá bom? Então vamos primeiro criar a imagem. Para isso eu preciso de uma fonte. A fonte é o tipo de letra que eu vou utilizar para escrever isso. A gente vai pegar a default do sistema. Vamos criar um atributo aqui, que a gente vai chamar de fonte. Eu vou usar o Pygame para me retornar a fonte padrão do sistema, tá? E o método para isso é o sysfont. E aí eu especifico none no primeiro parâmetro, quer dizer, me devolva a fonte padrão do sistema. Eu não quero me preocupar com o tipo de fonte. Me dá a padrão que você tem. Tamanho 48. Tamanho da fonte 48. Você pode alterar também, se quiser um tamanho maior ou menor, fica à vontade. Eu vou ter que definir duas coisas aqui. Para uma fonte, quando eu tenho uma fonte, eu tenho a cor de frente dela, a cor, né, da próprio texto, e tem a cor do fundo, que aparece no fundo do texto. Né? Então, vamos definir essas duas cores aqui. Cor do fundo, eu quero que seja laranja. Tá? Então, um laranja é isso aqui. Ó. Isso aqui vai dar um laranja. Tá bom? Aqui vai dar um laranja. Agora eu vou pegar a cor do texto, só vou querer branco. Tá? Aí a gente sabe, é 255, 255, 255. Beleza, já tem duas cores aí. Agora eu vou renderizar o nosso texto. Tá? Vou criar um atributo chamado imagem texto para guardar essa imagem renderizada. Vou utilizar aqui a nossa fonte que o Pygame gerou para a gente e vou utilizar o método render da fonte para renderizar o quê? O texto, que foi passado como argumento aqui para a nossa classe. Então, a gente vai ver, depois a gente vai chamar essa classe e vai definir, instanciar um objeto dessa classe, a gente vai definir esse texto. Então, seja o texto qual for, vai ser renderizado. True é para fazer anti-aliasing. Tá? Anti-aliasing é quando você tem, por exemplo, uma imagem, e aí você tem bordas, né, ou mudanças bruscas de cor, tem um branco e um preto, por exemplo. Se você fizer essa transição em um único pixel, não vai ficar legal, porque você vai começar a ver aqueles pontilhados, serrilhados, né, das bordas e coisas do tipo. Fica muito agressiva essa transição de cor. Então, esse anti-aliasing, o que ele faz? Ele coloca, por exemplo, você vai sair do branco para o preto, ele vai colocar uns 2 ou 3 pixels fazendo uma tonalidade de cinza, saindo de um cinza claro e indo para um cinza escuro para chegar no preto. Então a borda fica suave, mesmo que sejam bordas redondas. E isso automaticamente o Pygame já faz para nós, e a gente vai utilizar setando esse atributo aqui como true, tá bom? O que mais que a gente vai colocar aqui? A cor do texto e cor do fundo. Pronto, ele vai renderizar para a gente uma imagem com aquele texto, de acordo com o tamanho, de acordo com as cores que a gente especificou aqui. Tem uma imagem na mão, está nesse atributo aqui, bonitinho e prontinho, para a gente usar. Só tem um detalhe, eu preciso centralizar essa imagem. Ela está lá no alto superior esquerdo, né, da nossa tela, eu preciso posicionar ela em cima do botão, bem no meio do botão. Como que eu faço isso? Vou criar um retângulo para o texto, tá? Um ponteiro para o retângulo do texto, que é o quê? É a minha imagem do texto, que ela é uma imagem. E eu tenho o getRect também lá. Então, eu pego o retângulo da minha imagem. Agora eu quero posicionar isso daí. Como que eu faço? Eu quero isso aqui, ó. Mesma coisa do center, lembra? Que a gente acabou de ver. Eu vou centralizar esse retângulo de acordo com o nosso retângulo do botão. Vou botar bem no meio do botão. Tá aí, uma linha, ele já centraliza para a gente essa imagem. Então agora eu tenho o botão e eu tenho um texto em cima do botão. Eles estão um em cima do outro, texto em cima do botão, então vai ficar bonitinho ali, centralizado na tela. Tá bom? Agora tudo isso está no mundo das ideias. Eu preciso transformar em um desenho efetivo que vai ser escrito no buffer para ir para a tela na hora que a gente fizer o switch
entre buffer principal e buffer secundário, que a gente já estudou logo no início ali, que a gente começou a estudar esse curso, tá? Então, vamos criar um método aqui chamado desenhar, que vai fazer esse desenho. E, basicamente, o que a gente faz? Tem duas coisas aqui. Nós temos um botão que é só um retângulo, né? Eu vou fazer um método fill que pinta esse retângulo, a parte interna dele, preenche ele com uma cor. E qual cor que vai ser essa? A cor de fundo, que eu defini para o meu botão. E onde? No retângulo que eu defini para o meu botão. Então, ele sabe o dimensionamento do retângulo, ele vai preencher esse retângulo com a cor que a gente quer, que no caso é a cor laranja. E agora, quando é uma imagem, eu uso o método bleach. Lembra? A gente usou bastante esse método para escrever, para desenhar imagens. Como eu tenho uma imagem, eu uso o método bleach para desenhar essa imagem no buffer. Então, está aqui a imagem que eu quero desenhar, que é a imagem que a gente preparou aqui. E aonde eu quero posicioná-la? No retângulo que a gente construiu aqui, bonitinho, que diz aonde que ela deve ser desenhada, tá? O posicionamento dela. Tá aí. A gente fez com isso, a gente concluiu aqui a nossa classe. E temos uma classe botão para a gente usar. Agora, qual que é o próximo passo, né? Aí é a gente desenhar o botão na tela. Então, para a gente desenhar o botão na tela, a gente vai no nosso código principal, a gente vai copiar aqui do botão, né? Primeiro eu vou importar essa classe para poder enxergar essa classe botão aqui, né? Importar esse módulo. From botão, import botão. Pronto. A partir daí eu já tenho o botão importado. Aí eu vou criar aqui um botão. O que eu passo como parâmetro? A janela. O texto é a janela? A janela é o texto. Janela e texto. Janela, que é a nossa janela principal, né? Que inclusive ela está sendo criada aqui. Né? E o texto que eu quero mostrar na tela. Por exemplo, jogar. Opa. Jogar. Ficou estranho aqui. Jogar. Criei o botão, mas eu não desenhei ele ainda na tela. Onde que eu desenho? Vamos desenhar. Aqui embaixo. Antes de dar o flip. Então a gente faz aqui. Botão, ponto, desenhar. Pronto. Ele é desenhado no buffer e depois o flip troca e faz o switch. O buffer secundário vira principal vira secundário, e a gente vai ter um novo canvas, uma nova área para poder desenhar tudo de novo a cada 60 vezes por segundo, como a gente já viu. Tá? Vamos ver se funciona só para aparecer o botão na tela. Apareceu de primeira lá. Então, a gente já começou o jogo em ativo, né, como a gente falou, e a gente mostrou o botão aqui, tá bom? Por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, assinem o canal, deem um joinha, que isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Até a próxima.